Ilha Dourada. Amantes apaixonadas da natureza, a grande cidade ativa, turbulenta, comercial, interessou menos do que as verdejantes montanhas e o mar. Encontraram ali todo um novo mundo. A imensa ponte sobre o Garona, o rio sulcado de navios, o porto, as ruas, as praças agitadas e os edifícios prenderam sua atenção durante 3 dias. Uma das coisas que mais lhes feriu a curiosidade foi a visita à sepultura de São Miguel, onde estão expostos uns 60 cadáveres colocados em pé, contra a parede da tumba, conservados no símile de múmias egípcias, com surpreendentes minúcias. São seres humanos, salvos da decomposição pela propriedade da terra do cemitério onde haviam sido inumados. Foram encontrados quase intactos, decorridos séculos do sepultamento, e expostos ali, a título de curiosidade macabra. A pele, os cabelos, a barba, tudo está conservado. Notam-se, entre eles, velhos, crianças, uma senhora grávida, um homem que deve ter sido enterrado vivo. Essa espécie de exposição fúnebre, de cadáveres amontoados, causou à jovem não só espanto, mas desgosto. Pensou no seu belo corpo, na noite seguinte sonhou com vermes de cemitério e foi assaltada por um espantoso pesadelo. Quis deixar Bordeaux na manhã seguinte, disseram Gironda, reviram o mar luminoso, respiraram os eflúvios dos bosques de pinheiros, foram visitar a ilha de Eu e a quase ilha de Noirmoutiers, onde Stella encontrou as origens da família de sua mãe. Depois cuidaram da volta aos livros amados, às suas observações astronômicas, e só se detiveram na pequena estação de Montregial, onde visitaram o local em que, a 9 de dezembro de 1858, caiu do céu uma pedra, da qual o astrônomo guardava preciosamente um fragmento em suas coleções. Foi com um júbilo inteiramente novo que retomaram seus queridos hábitos. Alguns dias depois, Stella fez testamento no qual pedia fosse o seu cadáver incinerado. O que eles mais estimavam, depois do trabalho intelectual, que dá ao espírito suas melhores alegrias, era a contemplação da natureza. Stella se entregava, às vezes, diante do céu estrelado, de um poente, da imensa paisagem que se descortinava ao meio-dia da torre, a intermináveis devaneios. As formas cambiantes das nuvens que deslizam pela atmosfera, impelidas pelo vento, atraíam seus olhares e seus pensamentos. Contemplava-as em silêncio, vendo elevarem-se no horizonte longínquo. A impassibilidade tranquila da natureza, no eterno movimento das coisas, conduz à meditação. A alma se recolhe de algum modo para dentro de si mesmo, e parece obedecer a uma lei fatal. Que mistério é a vida! Dizia com frequência, que insondável mistério. As nuvens passam, a terra gira, as estações e os meses se sucedem, os seres nascem, vivem, se agitam, morrem. E tudo isso por quê? Que somos nós? Nuvens talvez? E sua alma se perdia em devaneios sem fim. E assim se passavam os tempos. Certo dia de outubro, à sobremesa de Opi para o almoço, Rafael parecia mais alegre que de costume. Que achaste destes pêssegos, meu amor, excelentes, deliciosos. Que suco! Que olor, há um pouco de ti dentro deles. Que estás dizendo, não adivinhas? Não, de forma alguma. Não são muito grandes, mas, de fato, excelentes são nossos filhos. Rafael, fala sempre por enigmas. Pensa um pouco, nossas arvorezinhas. As flores rosadas da última primavera? São elas? Já? Parece que foi ontem, o teu amoroso capricho de batismo de sementes de cerejas e de pêssegos. E então? As nossas arvorezinhas têm 7 outonos. Sabes quais as que cresceram mais depressa? Os pessegueiros rosados. Isso não me admira. Contigo. Parecem mentira, 7 outonos. Meu coração diz 7 dias. Comamos aquele entre os dois. Decididamente o pêssego é ótimo, é a melhor das frutas. Estes têm um gostinho adocicado bastante curioso. Não acreditas que no paraíso terrestre Eva tenha sido tentada por pêssegos, em vez de maçãs, e as nossas outras frutas? Os damascos, as maçãs, as avelãs, as amendoeiras, os castanheiros, até agora só os pessegueiros deram flores e frutos. Os outros se reservam para o ano próximo. Já estão todos crescidos.
Os pessegueiros estão com 2,5 metros de altura, as ameixeiras ultrapassaram, porém ainda não floriram, uma nogueira mede 2 metros, o carvalho e o castanheiro 2,5 metros. Deitando-se ao pé dessas pequenas árvores já se tem bastante sombra. A natureza caminha e prossegue no seu labor. O sol, a chuva e o solo nutridor agem sobre o ser vegetal, criam-no e desenvolvem-no. Essas árvores viverão além de nós sobre esta terra, e nos séculos vindouros, talvez, o viajante, extraviado por estas montanhas, virá repousar ao pé de um velho carvalho de ramagens imensas, sem suspeitar da hora de amor a qual essa árvore secular deveu o nascimento. Contudo, sua sombra sagrada guardará, em seus estremecimentos, alguma recordação do nosso mistério, será meiga e benfazeja ao viajor fatigado. E se algum par amoroso vier sentar-se sob sua folhagem, sentir-se-á tocado levemente por um sopro de volúpia, por nossas sombras etéreas, quando elas vierem rever estas recordações queridas. Não fales de morte, meu Rafael. Estamos bem vivos. Não morreremos. Tu não morrerás nunca. Vamos, não mantenhas essas ideias tristonhas. Dá-me mais um pêssego. O amoroso filósofo denominara suas arvorezinhas árvores estelares. Tratava-as com amor. No 8º ano, uma primavera suave e chuvosa as desenvolveu consideravelmente, recolheram-se, além dos pêssegos, damascos e cerejas. As aveleiras, ameixeiras, amendoeiras, castanheiros e nogueiras cresciam conforme sua espécie. No 10º ano já constituíam verdadeiras árvores. Estela conservara relações com muitas de suas amigas, notadamente com Cecília, Adriana e Solange, que já encontramos no início desta história. Todas três estavam casadas, tendo feito o que se chamam, no mundo, brilhantes casamentos. Desposaram homens ricos, mundanos, sem profissão fixa. O marido de Cecília não tinha outro cuidado senão administrar os haveres, bem elevados, sua vida começava e acabava nos salões da elegância parisiense. O marido de Adriana enveredara nos negócios e nas finanças. O terceiro era um deputado militante, muito em destaque no parlamento. Mantinham correspondência bastante frequente com Estela, mesmo depois do início irregular do seu romance, estimavam-na pela sua sinceridade e originalidade, e tudo teriam desculpado nela. Entretanto, havia muito tempo que não recebia notícias dela, quando, por uma coincidência assaz estranha, 3 cartas lhe chegaram ao mesmo dia. Essas cartas são bastante curiosas, para que deixemos de reproduzi-las aqui. Os homens que cada uma delas havia desposado eram tipos diametralmente opostos aos que elas tinham sonhado quando solteiras. Cecília Estela, 3ª carta. Paris, sexta-feira. Minha querida, tenho andado muito aborrecida. Há 3 meses que não te escrevo por não ter nada interessante a contar. E tu, perversa, por que não me escrever? Tuas cartas são tão encantadoras. Vives realmente em um mundo à parte. A nossa é a vida fim de século que conheces. Meu marido mantém sempre o recorde do graúdo. Demos 2 grandes banquetes no inverno passado e 4 grandes recepções, mas não coincidindo no mesmo dia, porque é muito fatigante. Todavia, seria mais lógico dar uma brilhante recepção em seguida a um jantar elegante, para divertir as altas personagens que se é obrigada a receber. Entretanto, renunciei a isso. Estaria condenada a ficar a pé firme, ou quase, das 5 horas da tarde às 5 horas da manhã, e com uma espantosa enxaqueca para muitos dias. Não se pode mais ter confiança nos domésticos. Não pensam em nada, senão neles mesmos, são verdadeiras máquinas, ou ainda menos do que isso. Fui obrigada a mudar 2 vezes de camareira e 3 vezes de cozinheira. Meu marido pensa agora comigo, que não se deve mais admitir servidores casados, porque, se está contente com um e descontente com outro, fica-se bem embaraçado. E de mais a mais, eles se entendem quais ladrões em feira. Minha pequenina Georgette sofreu muito com a dentição. É uma péssima invenção do bom Deus. Sofre-se para ter os dentes, sofre-se para conservá-los, sofre-se ao perdê-los. Está se desenvolvendo muito bem e creio que será muito linda. Saiu ao pai que, como sabes, tem os mais lindos olhos do mundo. Será menos corpulenta do que ele. Amo sempre muito.
É tão bom. Realmente é o melhor dos homens. Mas a direção da nossa fortuna, com os tempos que correm, ocupa muito, embora nada tenha a fazer. Todas as quintas-feiras recebe. Só homens. Fuma-se, conversa-se, passa-se por todos os assuntos. É uma feira. Recebo com ele. Não é de todo divertido, mas é obrigatório. Algumas vezes Willie e seus amigos vêm. Então rimos à vontade. É sempre desopilante com os seus jogos de palavras insensatas. Esqueci-me de dizer-lhe que Theo caça uma vez por semana, com o presidente, recebemos muita caça, que enviamos a todos os nossos amigos. Vamos frequentemente ao teatro. Não achas que no fundo todas as peças se parecem? Sempre o adultério, tal qual nos romances. Por mim, nunca seria uma personagem de romance, jamais enganei meu marido e jamais o enganarei. Aliás, não teria grande mérito disso, porque, como lhe diria, não encontro nada de maravilhoso nesse prazer. Enquanto a nossa lua de mel durou, envidei os meus maiores esforços para descobrir em que pode consistir essa sensação tão extraordinária da qual tanto se fala, e com a melhor boa vontade do mundo esperava com toda confiança a inspiração. Não veio. Continuei tão fria quanto antes do meu casamento. Depois do nascimento de Georgette não pensei mais nisso, ou pouco mais do que nada. Não compreendo que se possa enganar o marido. Os homens são tolos e vaidosos. E impertinentes. O melhor amigo de meu marido não me disse em um baile, no inverno passado, que era um desperdício, para a mulher do meu feitio, dar o seio a seu filho. Não demonstrei compreender. E depois, no fundo, não fiquei sabendo ao certo o que ele queria dizer, a menos que imaginasse um homem de 40 anos, com aquela barba. É burlesco. Dizem que há mulheres mundanas que se divertem muito. Menos eu. Essas conversações são de um vácuo. Mexericos, modas, criadagem, eis a sua base. Só frequentamos, é verdade, os colegas do círculo de meu marido. As ciências, a história natural principalmente, que me preocupavam tanto, em outros tempos, agora não me interessam mais. Quanto o casamento modifica as moças. Tens notícias de Adriana? Parece-me que leva uma vida bastante divertida. Deve escrever-lhe, segundo me dizia na sua última carta, que data de um mês. Sei que prossegues perfeitamente feliz, contrariamente a todas as minhas previsões. Aprovo-te, agora, e te abraço com todo o meu coração. Cecília P.S. Dizem que o Duque de Jumieges foi morto, em uma caçada, pelo amante de sua própria mulher, e que parece, o Coronel Lomond. Adriana Estela. Paris, quinta-feira, 13. Minha cara Estela, aborreço-me mortalmente. Alfredo me enganou. Tu o conheces. Já te falei nele, ou melhor, confessei o que tinhas adivinhado. Era o companheiro de meu marido, na finança, e já o distinguira antes do meu casamento. Sabes por que série de fatalidades me deixei arrastar? Acreditava-o tão cavalheiresco, tão nobre, tão verdadeiro. E amava-o realmente. Eu era o seu tipo de mulher. Para ele minha cabeleira asa de corvo, meus olhos negros, sempre com olheiras, meu talhe esguio, meu nervosismo um pouco fantasista, era o ideal, a mulher ardente por excelência. Nunca meu marido me disse tais coisas. Fomos loucamente felizes durante 3 meses. Heitor não se apercebeu de nada, pois não há homens mais ocupados do que os financistas. E sabes o que me aconteceu há 8 dias? E a casa de minha modista, Rua da Paz, em carruagem fechada. Praça do Teatro Francês, grande ajuntamento. Um coupé, com as cortinas arreadas, para bem junto à minha carruagem. Ouço uma voz, que reconheço logo. Ah, o miserável. Escuto. Não há dúvida. Meu sangue ferve. Ordeno ao cocheiro que acompanhe o coupé aonde for. O ajuntamento continua. Ouço a voz de ambos. Imbecis. Pensavam estar em casa. Nem sei o que me impediu de rasgar a cortina com a minha sombrinha. Sigos. Vejo meus 2 pombinhos descerem no Hotel Continental. Era uma loura de cabelos esfiapados, horrorosa, cintura grossa, miúda, um feixe, um monstro. Pele branca, é verdade, não lhe vi os olhos. O oposto de mim. Acredite-se nos homens.
Bem observara, havia algum tempo, que ele me abandonava um pouco, porém atribuía o fato aos afazeres. 3 dias após esse encontro marcamos uma entrevista. Não compareci. Na manhã seguinte procurou-me, arde surpreso. Acreditarás que ele não se rendeu à verdade. Se lhe desse crédito, eu é que me enganara. Era um sósia. Ele nunca estivera no Hotel Continental. Mentiu com audácia. Que lástima. Podia confessar simplesmente que não mais me ama. E mais ainda, negando com aprumo o imperturbável, e afirmando que o seu amor por mim jamais variara, teve ainda o topete de sustentar uma teoria abracadabrante. Pretende que um homem pode muito bem amar 2 mulheres ao mesmo tempo, o que não era o seu caso, que tem aversão às louras por causa da sua insipidez. Porém, um de seus amigos tivera, o ano passado, 2 amantes, as quais amava apaixonadamente, uma ruiva e outra morena, e não podia passar sem uma, nem outra. Cada uma exercia sobre ele uma influência distinta, agindo até, dizia ele, sobre sentidos diferentes. Deixei-o expor suas divagações psicológicas, físicas, ópticas ou olfativas, e começo a crer que, em matéria de senso, ele não tem o senso moral. Não o amo mais. Não o poderia mais abraçar do modo pelo qual o fazia antes. Não, eu quero um homem só para mim. Que pode ele encontrar de bom nessa loura deslavada? Deve ter vícios ocultos. As mulheres são velhacas. Como vês, não me divirto mais. Por alguns instantes de prazer roubados, a vida só oferece desilusões. Compreendo muito bem que se deu um mergulho no Sena. E depois, no último inverno só tive aborrecimentos com a famulagem. O cocheiro sempre tinha pretextos para não sair, os cavalos estavam cansados, o pavimento das ruas estava muito escorregadio, a chuva perigosa, e não sei mais o que. A maior parte das vezes era-lhe impossível vir buscar-nos no teatro. Decidimos não ter mais cocheiro e tomar uma carruagem por mês. Pelo menos não se tem preocupações e, se o cavalo parte uma perna, substituem-no. Disseram-me um dia desses que, mesmo alugando um cocheiro muito caro, nem sempre se pode contar com ele à noite, depois do jantar. Sabes que comecei a andar de bicicleta? É muito divertido. Fomos ontem, quarta-feira, a um concurso de velocidade. Imagina que, após 50 quilômetros de corrida, Rigolot, que estava em 3º lugar, ganhou por meio pneu. Que sorte! Recebo todas as quartas-feiras ao meu 5 o'clock. Confesso-te que esses mexericos não me divertem muito. Só se fala de modas, cavalos, criadagem, esse o alicerce das conversas. É verdade que só frequentamos a finança. Sempre feliz, tu. Ó grande prêmio da loteria. 1000 beijos. Adriana. Solange e a Estela. Lili, quarta-feira, à noite. Cara galante, devo dizer-te que não acredito mais em política. Meu querido marido, que tem tanto talento e que ia muito bem até o presente, acaba de ser derrotado por um fascista, um intrigante, um impostor da pior espécie, e isso exatamente no momento em que esperávamos um ministério. É de cair das nuvens. Há 3 meses, por 25 votos discordantes, o ministério caiu e meu marido fazia parte da nova combinação. Teria pasta do comércio ou dos trabalhos públicos, da agricultura ou da instrução pública. Todo o mundo conhece e aprecia suas qualidades excepcionais e ninguém tem dúvidas de que ele esteja apto a preencher todos os postos, exceto as finanças, o interior, a justiça e a guerra, que exigem homens um pouco mais especializados. A Marinha também é acessível a todo o mundo. Acabam de dá-la um homem de letras, esse jornalista, parente de Victor Hugo, creio eu, que já ocupou a pasta do comércio e da instrução pública. Um célebre químico se tornou, de uma hora para outra, diplomata e ministro dos negócios estrangeiros. Nada é mais fácil para os franceses. Na Inglaterra é diferente. Parece que eles escolhem homens especiais, notadamente para a diplomacia, e a sua política exterior não se modificou nestes 2 últimos séculos. Na França não há tantos embaraços. É suficiente ser deputado ou senador para estar apto a exercer qualquer alta função. Aliás, conforme Júlio me dizia, os ministros têm seus diretores para fazer tudo. E eis que nas novas eleições nem sequer foi reeleito deputado.
é insensato. Acreditar-se-ia que o eleitorado é cego e se deixa conduzir pelo primeiro que aparece. Creio que Júlio andou errado alistando apenas 50.000. Seu concorrente, que não lhe chega aos calcanhares, que não tem valor algum, conseguiu 66. Vamos desforrar-nos no Senado. Mas, enquanto esperamos, meu marido não é mais nada, ele, tão altivo, tão diligente. Estou desolada. A culpa é dele. Pela minha parte teria dado tudo, até minha camisa, pois teríamos certamente um ministério no próximo ano. No último momento, entretanto, em manobra de última hora, tivemos cuidado em guardar um bom bocado a esses sujos eleitores, fizemos afichar que seu concorrente esteve comprometido, em outros tempos, nos negócios de Honduras, que recebeu luvas de 200.000 francos pelos fornecimentos do Panamá, que recebeu um cheque de 80.000 francos na casa de Reinache, e roubou, pelo menos, 300.000 francos nas minas de ouro do Transvaal. Pois bem, avalie a corrupção eleitoral. Esse ladrão pretende processar meu marido por difamação. Que topete! Não se prendem mais os gatunos. Breve não se poderá mais guilhotinar os assassinos. Vamos fundar um jornal. Como me aborreço! Vou escrever-te mais vezes. E tu, por que não me escreves mais? Será que te sentes bem no teu deserto, sem nunca ver ninguém? Em todo caso, felicito-te por não teres escolhido para esposo um deputado. Tua velha amiga, que te ama eternamente. Solange. Viagem de férias. Rafael e Estela viviam assim, desde um decênio, em ventura perfeita, incomparavelmente mais feliz, conforme acabamos de ver por algumas cartas, que, aliás, falavam de males bem conhecidos. Sua felicidade era absoluta. A contemplação da natureza, o aspecto sempre variável das paisagens, os devaneios perante o infinito, a observação telescópica dos outros mundos, os desenhos de Marte, Júpiter, Saturno, o estudo de curiosos conjuntos de estrelas, os problemas sem fim da astronomia, e também, na natureza terrestre, interessantes observações sobre ninhos de pássaros, sobre as datas de renovação das folhas e floração das árvores, sobre as flores, sobre as estações, e, nas longas noites de inverno, a leitura de autores favoritos, as arrumações na biblioteca, segundo o gosto ou o capricho do momento, a música, na qual Estela sabia animar de grande sentimento as obras-primas dos mestres, haviam ocupado a vida de ambos, já quase inteiramente tomada pelo absorvente sentimento de mútuo amor que encantava perpetuamente seus corações. Viviam na sociedade dos grandes espíritos que iluminaram a humanidade, ou se divertiam algumas vezes em leituras profanas que os distraíam das elevadas contemplações do pensamento. A biblioteca se tornava cada vez mais variada. Poder-se-ia observar frequentes vezes, fora do respectivo lugar, todas as mais belas produções do espírito humano. Viviam, assim, na atmosfera de seu amor, no meio das flores de um jardim cuidado, sempre ocupados, sem nunca terem conhecido o tédio, acoberto de desgostos e decepções, estranhos a toda a ambição e todo desejo exterior, conhecendo da humanidade o que ela tem de bom e de agradável, habitando mais no céu do que na terra. Esse decênio de ventura passará igual a 10 dias. Depois da primeira viagem a Bordeaux, habituaram-se a voar, cada ano, durante algumas semanas, para longe de seu ninho dos Pirineus. Visitaram primeiro a Suíça, no intuito de colher uma impressão comparativa dos Alpes e dos lagos, relativamente às paisagens pirenaicas, com as quais estavam acostumados, sonharam um terno sonho junto das margens do lago de Como, foram à Itália, permanecendo alguns dias em Veneza, onde inovidáveis impressões ficaram indeléveis em suas almas encantadas. O balouçar voluptuoso das gôndolas, as serenatas no grande canal, o lar sobre as lagoas, os velhos palácios de mármore, surgindo das águas, a Praça de São Marcos, a Basílica Oriental, de um misticismo sensual na sua luz multicolor, o elegante Palácio dos Doges, a Ponte dos Suspiros fazem de Veneza moradia expressamente preparada para o prazer dos amantes. No ano seguinte, visitaram a Espanha, sua vizinha. A seguir, foram à Escócia, com a pitoresca cidade de Edimburgo, os lagos e as montanhas de Ossian, que os atraiu.
Em outro ano, preferiram não sair da França e percorreram o Alvergue, as gargantas do Tarn, terra natal de Rafael, e voltaram por Paris, a fim de passar alguns dias no quarteirão onde Estela vivera a infância. Os grandes formigueiros humanos, Paris, Londres, Madrid, Lyon, Marsella, havia-lhes interessado, porém não seduzido. Retornavam cada vez com um acréscimo de felicidade ao seu caro paraíso, onde a contemplação do céu lhes reservava constantemente novas maravilhas. Nesse 10º ano de sua era de ventura, decidiram fazer uma viagem ao Tirol, visitar as montanhas do Arlberg e do Brenner, Innsbruck, Hall, Salzburg, Ischl, Gmunden, Austadt, os lagos e as geleiras da pitoresca região. Innsbruck os deteve por vários dias. Suas ruas bizarras, tão diferentes das ruas das cidades francesas, sua situação próxima dos Alpes germânicos, seus cantos tiroleses, seu velho castelo de Arras, cheio de antigas armaduras e coleções, a igreja dos franciscanos, com o seu túmulo de Maximiliano e suas colossais estátuas de bronze, em vestes e armaduras de tempos já idos, desde Clovis, Teodorico, Arthur de Inglaterra, até Carlos, o Temerário, Filipe, o Bom. Eleonora de Portugal e Joana, a Louca, mãe de Carlos V, excitaram ao mais alto grau sua curiosidade. Acharam essa igreja extraordinária e absolutamente fantástica, à noite, ao pálido clarão das lâmpadas das capelas, e poucos se surpreenderiam, quando erravam pelos corredores sômbrios, se vissem essas heróicas estátuas descendo dos pedestais para despertar Maximiliano em seu túmulo. Essas viagens eram para ambos um assunto de deliciosa variação em seu eterno tema de amor. Iam pelas ruas, campos ou bosques, montanhas ou praias, sem se preocuparem com o resto da humanidade, tal se estivessem sós no mundo e em sua própria casa. Vendo passar, acreditar-se-iam em uma viagem de núpcias, sem suspeitar que o noivado durasse havia 2 lustros. As horas fugiam para eles rápidas e feéricas. Nunca estavam prontos, a qualquer hora da manhã, para o café ou para o trem, faltavam as caravanas excursionistas, se passeavam um pouco, esqueciam igualmente a hora do jantar amorosos, apaixonados, frementes, tão encantados de viver e tão jovens quanto no primeiro dia. Quando suas mãos não se tocavam, seus olhos cantavam. Transeuntes voltavam-se à sua passagem, acompanhavam-nos com o olhar, invejavam-nos. Eles não viam ninguém. Visitaram o Tirol, de igual modo que a Itália, a Espanha e a Escócia, felizes de juntos correrem o mundo, de respirar unidos um ar que parecia sempre feito só para eles, habitar, em comum, novos aposentos imprevistos, contemplar, num simultâneo olhar, novos sítios, viver fundidos em novas molduras maravilhosamente escolhidas para apaixonados, cujos olhos, aliás, embelezam e poetizam tudo. Essa vida a dois era tudo para eles. As cidades e as paisagens ficavam em segundo plano. De Ragaz a Innsbruck, a via férrea, vinda de Zuriche, desce primeiro o vale do Reno Superior, dirigindo-se para o norte e Lago de Constança, vira depois a leste e sobe pelo vale de aos declives de Arlberg, que ascende lentamente até ao túnel, a 1.300 metros de altura. De um lado e de outro do caminho, existe um extenso vale, muito largo, com belos prados e verdes pastagens na confluência do I e do Reno, e que se vai estreitando gradualmente até ao cimo do Arlberg. À medida que se sobe, espera-se a desaparição das aldeias e habitações humanas, porém, ao contrário, elas se sucedem e estendem ao longo dos riachos e fica-se atônito de ver, até nos planos mais elevados, a exemplo de Santo Antônio e Landeche, em regiões onde inverno reina 3/4 partes do ano, atraente povoações, verdes pastagens, e igrejas de torres elevadas, graciosos chalés encravados nas encostas das montanhas. A descida do Arlberg, até Innsbruck, segue-se ainda um vale que se prolonga para além durante muitas horas. O grande vagão da cauda dos trens, que diariamente atravessam sem cessar essa pitoresca região, permite admirar à vontade a suntuosa paisagem, as montanhas longínquas, as cidades que passam os prados, os capoeirões e todas as curiosidades do caminho. O Vale do Inn gradativamente se lastece, depois, deixando, se chega a outros vales no meio de abruptas montanhas,
e se contorna em seguida a torrente impetuosa do Salzbach, que rui em múltiplas cascatas, e corre com impetuosidade através das rochas desmoronadas. Quedas d'água, riachos e florestas passam. Um velho castelo, pendurado no cimo de imensa rocha a pique, parece mirar de cima as pequenas coisas que passam a seus pés. O vale se expande, abre-se a planície, surge Salzburg. Nossos viajantes também aí se demoraram. Poucas cidades podem comparar-se a ela, pela beleza da situação. O curso do rio Salzbach, que atravessa as duas montanhas do Monsberg e Kapuzinerberg que a flanqueiam de um lado e de outro, sua alta e formidável cidadela, as fachadas esbranquiçadas ao sol, os jardins floridos, os terraços, as cúpulas de igrejas e conventos, as aleias de árvores seculares, os caminhos que a prolongam para longe, a graciosa grandeza das paisagens debruçadas a alguma distância por soberbas montanhas. E todos os arredores magníficos e pitorescos haviam-nos transportado a uma região de contos de fadas. A alimentação era excelente, e os vinhos de ótima qualidade. Teriam esquecido o céu se não o tivessem levado consigo. Pareceu-lhes, após alguns dias de estada, que tinham tendências sibaritas. Ficaram sobremodo encantados com uma excursão ao Lago do Rei, ao Königssee, na Baviera, quase às portas de Salzburg, o mais lindo lago da Alemanha que rivaliza, pelo tamanho, com os da Suíça e da Itália, apresentando um caráter muito mais selvagem, pois as montanhas que o rodeiam são verdadeiras muralhas infranqueáveis. O imenso lago, de um verde escuro, jaz ao fundo dessa enorme bacia de rochas que o aprisionam e lhe dão um invariável frescor, mantido também pela profundidade das águas. Um dos declives é menos vertical e coberto de bosques até a superfície do lago. Verdes galhos caem à guisa de cabeleiras que se banham em ondas. Ao fundo, a barca chega a um promontório dedicado a São Bartolomeu, onde se encontra antigo castelo de caça e uma capela, e, atravessando-se pequena língua de terra, chega-se a um segundo lago rodeado por um circuito grandioso, que faz lembrar o circuito de Gavarnie com a sua cascata. O percurso de Salzburg ao lago foi tão encantador quanto o próprio lago. É um dos mais pitorescos que se podem ver, embora na planície. A aldeia de Berchtesgaden, com as suas casas italianas, seus pórticos, vestimentas de cores fortes, suas lojas de pequenos objetos de madeira e marfim, projeta uma flor luminosa em meio ao verdor dos prados e dos bosques. Detiveram-se na primeira aldeia que atravessaram na Baviera, por motivo de uma velha igreja. Desceram um instante da carruagem, rodearam a igreja, e, vendo na praça um pequeno monumento coberto de inscrições, aproximaram-se. Leram que fora erigido em memória aos soldados do lugar, mortos durante a Guerra de 1870. O sol era radioso no céu azul e crianças brincavam à sombra de um grande portão. Pobre aldeia! Alguns metros de diferença no traçado da fronteira e pertenceria à Áustria em vez de à Baviera, e aqueles seus filhos não teriam ido derramar o sangue por uma causa desconhecida em terra estranha. Alguns átomos de bom senso e honestidade na cabeça de Bismarck teriam deixado a Europa em paz, e não se teria feito a civilização recuar de um século. Rafael e Stella quase se sentiram impelidos a ajoelhar diante desse pequeno monumento de aldeia, testemunhando seu pesar pelas vítimas da ambição de alguns malfeitores, e também para rogar a Deus que impedisse, doravante, as guerras em seu primeiro germen pelo grão de areia de Cromwell. Voltando ao hotel, encontraram, em cima de certa mesa, sem dúvida esquecido por algum inglês, uma obra do sábio Sr. Humphrey Davy, cujo título lhes atraiu atenção, Os Últimos Dias de um Filósofo, e, folheando, seus olhos se detiveram sobre a admirável descrição dos Alpes da Ilíria, que Stella começou a ler em voz alta para Rafael. Como é curioso! Acrescentou, fizemos a mesma viagem que esse sábio realizou há 3/4 de século. Que simpatia! Não há nada a acrescentar, pensamos exatamente iguais a ele. Se leres mais algumas páginas, verás que ele esteve para morrer lá. Espero que não o imitemos até ao fim da viagem, porque só lhe faltou morrer, dizes? Ficarias realmente contristado de morrer agora. Sabes que sempre tive a opinião dos antigos, que não desejavam envelhecer, e asseguravam que os deuses chamam a si os seus eleitos. Stella.
Amo-te, e não nos amaremos para sempre? Em Marte ou em Vega, um toma, vale mais do que dois te darei, diz o provérbio. E eu sei que te tenho, oh, sim. Ter-me-ás para sempre, assim eu quero. Não gostarias de ser homem, em uma existência futura, enquanto eu seria tua mulher, seres eu, por exemplo, enquanto que eu seria tu, não. Estou muito satisfeita sendo tua mulherzinha. Isso me é suficiente. E tu, eu também, então, não tenhamos pressa de mudar de corpos. Sabes, porém, como disseste um dia, que breve chegaremos ao nosso meridiano. Será agradável descer, tu não tens 6 lustros, se bem que quase. Tenho 8. É a juventude. E depois, com o nosso amor, envelheceremos algum dia. Que astro pode permanecer no meridiano, sem descer? Onde está o Josué que o deterá? Josué és tu. Sinto que te amarei sempre, e cada vez mais. Porém tu, se não me amasses mais, se me amasses menos. Dizem que os homens não sabem amar igual a mulher. Um dia terei rugas, cabelos brancos. A juventude não pode ser eterna. Pois bem, se tu me amasses somente um pouco menos, sofreria tanto que preferiria morrer. Estela. Por que essas ideias estranhas? Porque sou muito feliz. Meu Rafael, eu te amo tanto. E atirou-se ao seu pescoço. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Sim, amo-te, prosseguiu, fui e sou muito feliz. E eu sei, sim, eu sei que essa felicidade acabará. Há um segredo que nunca te confessei. Um segredo, sim, pois sempre hesitei, renunciei a falar-te. Oh! No entanto, não é grave. Não te atormentes. É até muito simples. É o seguinte, estava ainda no internato. Tinha 16 anos de idade. Em um dia de saída, minha mãe, já atingida pelo mal que deveria batê-la, foi com minha tia consultar uma espécie de sonâmbula de quem se falava muito então. Pedi, por minha vez, licença para interrogá-la. Pois bem, predisse minha vida tal como se passou até este momento. Sim. Grande amor. Grande mágoa. Mudança de existência. Vida intelectual. Felicidade perfeita. E morte durante uma viagem. Acreditas isso? Sim, visto que tudo, quanto me anunciou aconteceu ao pé da letra. E tu também, meu querido, acreditas na visão do futuro, em pressentimentos, em sonhos premonitórios. Muitas vezes me disseste que quantos conhecessem as causas das nossas determinações poderiam ver o porvir tão facilmente quanto vemos o passado. Certamente. Não há efeito sem causa, porém ela não podia anunciar a época da tua morte. Certamente tu te enganas, não. Ela me anunciou que a minha felicidade terminaria por uma grande viagem. Nunca fizemos uma viagem tão longa quanto esta, oh! E Edimburgo? Se contasses os quilômetros. E, depois, não tencionamos ir ao próximo inverno ao Egito, é verdade, disse ela. Estava louca. Se tu me houvesses confiado esse famoso segredo, no ano passado, na Escócia, já se acreditarias a pique da véspera da morte. Nem tinha pensado. Mas, porque me lembrei disso hoje, a culpa é de ser um Fridavi. Sim. Esqueçamos esses receios imaginários. No dia seguinte, foram ao Lago Traun, em Gmunden. O curso do rio, tão rápido na saída do lago, o próprio lago, ridente e gracioso na grande bacia de Gmunden, severo e quase triste na pequena bacia de Ebensee, a enorme massa calcária do Traunstein, o caminho, subindo a Traun, do lago a Ischl e o sítio esplêndido de Ischl na sua moldura de colinas, montanhas e geleiras, trouxeram ainda à viagem novas impressões, encantadoras e variadas. Dali acompanhou o Traun, pelo lago de Alstadt, até Alce. A via férrea serpenteia através de uma série de sombrios barrancos que parecem encerrá-la a cada instante em um antro, e à medida que sobe nesse estreito vale cavado pela torrente, o viajante acredita afastar-se gradativamente do mundo dos vivos para extraviar-se em regiões inóspitas que a espécie humana ainda não habitou. O desfiladeiro selvagem, no fundo do qual borbulha o Traun, termina por desembocar em um tríplice vale superior, no meio do qual adormece a graciosa aldeia de Alce. Torna-se a encontrar ali os costumes pitorescos das filhas de Ischl, mas persiste a impressão do prolongamento do fim do mundo.
Ali 3 lagos atraíram ainda os nossos viajantes: o Grundlsey, que se atinge após a travessia de um bosque, e que se mostra enquadrado em montanhas semiadas de chalés e bordejado de cabanas de pesca e de banhistas. Mais adiante, subindo sempre o Traun, o lago de Toplitz, agreste, sombrio, solitário e silencioso, e além, mais perdido ainda na montanha, o pequeno Cammersey, onde o rio tem a nascente. Não se cansavam de admirar, remirar, devagar, particularmente na travessia do melancólico Toplitz, que parece tão longe de tudo, tão estranho a toda animação humana, que se acreditaria estar na lua e não na terra. Na montanha plena de bosques, onde terminam os 3 lagos, estava-se a uma altitude de 600 metros. Atravessando o Arlberg subiram, até 1300. Em Pilato, permaneceram 2 dias, a mais de 2000 metros. O ar leve das montanhas embriaga pela sua pureza, de igual modo que a visão das alturas fascina pela majestade. Muitas vezes, especialmente desde alguns dias, entre os cimos dos montes cerrados de bosques, perceberam a alva geleira do Dachstein, que, nos Alpes do Salzkammergut, eleva sua crista de neve a 2900 metros de altura. Tinham a mais viva ambição de ir até lá, e escutavam com entusiasmo as narrativas dos turistas que desciam. Sua intenção era ir a Austadt. Austadt é pequena aldeia incrustada no flanco de um rochedo, isolado ao fundo do lago, um pouco semelhante a Veneza em suas lagoas, silencioso e solitário, onde não passa a estrada de ferro, e aonde só se chega da estação utilizando barcos. Uma enorme queda d'água se precipita bem no meio da aldeia, por detrás das muito modestas moradias, não longe da igreja e do cemitério, ou melhor, das 2 igrejas e dos 2 cemitérios, porque esta pobre povoação de 1400 almas está dividida entre 2 religiões rivais, o catolicismo e o protestantismo. Austadt é tão singularmente situada ao fundo do lago e ao pé setentrional das montanhas, que não vê o sol, de 17 de novembro a 2 de fevereiro. Os arqueólogos conhecem o antigo cemitério céltico ali descoberto. Esse lugar é habitado desde muitos séculos, principalmente por causa da exploração das minas de sal. Ali também, naquela solidão alpestre, em face ao lago e às montanhas, desejariam eles permanecer por muito tempo. Mas o tempo estava esplêndido e o ápice nervoso do Dachstein continuava a atraí-los. Além do mais, uma grave e apaixonante questão astronômica cativava desde algum tempo o pensamento do sábio e era também sonho de sua companheira. Calculara que as estrelas cadentes de 10 de agosto deviam ser extremamente numerosas naquele ano, e que um cometa, originariamente associado ao terceiro cometa de 1862, devia de novo encontrar a Terra e espargir uma verdadeira chuva de estrelas nas camadas superiores da atmosfera. Era um espetáculo celeste que vira somente uma vez, e em más condições, quando, a 27 de novembro de 1872, estilhaços do cometa de Biela encontraram nosso globo e sulcaram o céu de tal quantidade de meteoros, que se podiam comparar a uma queda de flocos de neve, sendo que certos observadores avaliaram seu número em mais de 60.000. Também Stella desejava ardentemente assistir a esse espetáculo. Quanto mais alto estivessem nas montanhas, melhor seria o posto de observação. Ao projeto de ascensão ao Dachstein associou-se logo da observação das estrelas errantes. Mas, seria possível passar a noite na geleira? A questão foi examinada com os guias, e, após diversas combinações discutidas e rejeitadas, resolveram levar 4 deles, carregar cobertores, víveres e uma tenda, e instalarem-se no alto da montanha, a menos que o vento e a neve tal se opusessem em absoluto. Depois de alguns dias de preparativos, decidiu-se a empreender a ascensão e deixaram Austadt antes do alvorecer, acompanhados dos condutores. Em 7 horas, pelo Escharnital, o Alterde, o Propfevand e o Tiergarten e o Schwiese, atingiram o mirante de Simoniut, a 2000 metros de altitude. A vista se estendia maravilhosa, sobre todo esse maciço dos Alpes Orientais. A ascensão fora fatigante, e decidiram passar ali a tarde e a noite, tanto mais que um vento violento começara a soprar. A barraca em que esperavam dormir foi sacudida pela tempestade, que uivou durante toda a noite, e não lhes permitiu um instante de repouso.
podia julgar no alto de um pico deserto ou em um navio sem refúgio, abandonado em pleno oceano. Levantaram-se pela manhã, antes do sol, no intento de voltar sem prosseguir a ascensão. No entanto, porque o vento amainasse de um momento para outro e um sol radioso alegrasse a atmosfera mornada, continuaram a marcha com os guias, atravessaram a geleira de Alstadt e chegaram em 2 horas junto do Dachsteinde. Então, com o auxílio de cavilhas de ferro plantadas na rocha e da corda metálica, atingiram o alto em 1h30 de marcha. O panorama desvendou-se esplêndido aos seus olhos maravilhados, a vista se estendia das Schneeberg e a floresta da Boêmia, sobre os picos, as montanhas e as colinas. O ar estava muito puro, seco e frio. Permaneceram longo tempo em contemplação, na embriaguez das alturas, mergulhados na mais viva admiração. O tempo estava realmente esplêndido. O furacão da véspera fugira para longe, e tudo anunciava uma bela tarde e uma noite bem propícia às observações. Os guias cuidaram de instalar uma tenda sob a qual os 2 turistas pudessem dormir. Uma ligeira anfractuosidade servia muito bem para tal instalação. Em algumas horas a tenda foi solidamente amarrada, numerosas peles de cabra e de antílopes foram superpostas e forradas, e fogos foram acessos. O sol adormeceu em um leito de púrpura e ouro. Seus últimos raios envolveram o imenso panorama em uma iluminação feérica que, suave e insensivelmente, se extinguiu, enviando um adeus da luz à natureza. A sombra da terra subiu lentamente no horizonte oriental, trazendo o crepúsculo, e as primeiras estrelas se acenderam. Rafael e Stella estavam sós no alto da montanha, os guias se haviam retirado, antes do pôr do sol, para um velho abrigo cavado na rocha, um pouco mais abaixo, do lado do levante. Comeram por sua vez, estafados que estavam de fadiga, e deviam, na manhã seguinte, antes do nascer do sol, despertar os turistas, desmontar a tenda e preparar o regresso. Naquela solidão das alturas e profundo silêncio da natureza, os 2 contempladores, emocionados pela grandeza e magnificência do poente, admirando as maravilhosas nuances da terra e do céu que sucediam à desaparição do astro-rei, viram-se envolvidos, em breve, nas trevas da noite, atenuadas por um brando luar, sem se aperceberem da fuga das horas. E apenas tiveram tempo de pensar nas estrelas errantes e no cometa, quando sua atenção foi atraída na direção das constelações de Andrômeda. Cassíope percebeu por foguetes celestes, prelúdios de fogo de artifício firmamental. Fulgentes estrelas errantes começaram a atravessar a atmosfera. O astrônomo reconheceu logo que não se enganara em seus cálculos, e que o ponto de radiação correspondia exatamente às coordenadas da órbita do cometa. De resto, mal anoitecera, um foco de vaga luminosidade foi percebido nas profundidades do céu, precisamente no ponto calculado. O astro cometário, do qual as estrelas errantes eram as desagregações, vinha então em direção à Terra, qual o estado maior de um exército no meio das suas falanges. A chuva de estrelas começara, e gradativamente se tornavam tão numerosas que fora impossível contá-las. Apesar do luar, que eclipsava um grande número delas, a comparação com flocos de neve não era exagerada. Unicamente se compreendia que estavam muito longe. Entretanto, algumas se mostravam tão brilhantes que pareciam chegar até a montanha, a ponto de os turistas se perguntarem se uma ou outra não iria cair à terra. Deslumbrantes bólidos vinham da mesma região, cresciam, tornavam-se vermelhos e verdes, e estouravam. O núcleo cometário aumentara e invadira uma parte da constelação de Cassíope. Absorvidos, um e outro, na observação celeste, os 2 amantes separaram-se após alguns instantes, procurando, por assim dizer, abranger todo o céu ao mesmo tempo. Não se olhavam um ao outro, lançavam 1000 exclamações, não afastavam os olhos das estrelas. Seus cérebros estavam superexcitados, sem que de tal se apercebessem, seja pelo espetáculo insólito e extraordinário que se ia desenvolvendo no espaço, seja talvez também por causa da intensa eletrização da atmosfera que fazia passar em suas artérias uma nova corrente de vida. De repente, voltando-se para o lado de Stella a fim de acompanhar a queda de uma estrela que, à guisa de foguete, parecia cair lentamente até a terra, Rafael gritou: Stella! Que tens? Estás em labaredas.
E precipitou-se sobre ela. Tu também! Exclamou Estela. Com efeito, penachos luminosos levantavam-se de suas cabeças, dos ombros, de suas mãos erguidas. Precipitando-se, instintivamente, sobre ela a fim de apagar as chamas, conseguiu extingui-las. Com efeito, porém os penachos luminosos passaram todos para sua própria cabeça, que ficava mais alto do que a da companheira. Seus cabelos eriçaram, prolongando-se em filetes inflamados. Estela teve medo e pousou vivamente suas mãos sobre a cabeça de Rafael. Essas mãos, por sua vez, se cobriram de chamas, à feição da labareda do ponche, ardendo sobre a cabeça do seu bem-amado. Contudo, não sentiram calor algum, mas frêmitos lhes atravessaram as carnes. Rafael tomou Estela em seus braços e a beijou sobre a boca. Então, o contato de seus corpos lhes deu uma sensação nova, jamais experimentada nos auges do seu amor. Cada um deles foi invadido por um imenso desejo de substituição. Estela sentiu que, mais do que nunca, lhe pertencia totalmente, só existia, na felicidade de pertencer a ele, só vivia pela fusão nele. Rafael, que a conservava em seus braços num beijo sem fim, experimentou a mesma sensação de que ela o absorvia e sua personalidade ia desaparecer para fundir-se com ela, a adorada, em um ser único. Clarões sulcavam a atmosfera. Todo o céu parecia atravessado por palpitações magnéticas da aurora boreal. A neve estava rósea e parecia aquecida. Naquela noite de 10 de agosto produzira-se uma inversão de temperatura, qual, às vezes, acontece nas montanhas. A frialdade baixara a planície e baforadas de calor passavam sobre eles, aumentando ainda a tensão elétrica de seus nervos. Ao penetrar na atmosfera, o cometa determinara uma eletrização prodigiosa daquele cimo elevado dos Alpes, de alturas aéreas, e dos dois seres sensitivos que pairavam naqueles cimos. As chamas continuavam a voltear sobre suas cabeças, seus ombros, seus braços e suas mãos. Foram para a barraca e fecharam-na. Deitando-se sobre as peles forradas, viram brotar milhares de faíscas. A natureza inteira estava saturada de eletricidade. A carne de Estela estava impregnada, clarões fosforescentes percorriam-na, sua cabeleira deslumbrava. Todo o seu corpo, sobre o qual descobrira, ela mesma, em outros tempos, curiosas manifestações de eletricidade humana, estava em um paroxismo indescritível. Meu amor, meu amor, meu amor, exclamou, envolvendo com os braços o pescoço de seu bem-amado e atraindo com violência os lábios de encontro aos seus. Nunca te amei tanto quanto nesta noite. Dá-me a tua vida, pois eu te dou toda a minha existência. O céu estava abrasado e a sua rutilante claridade aparecia avermelhada através dos interstícios da tenda. Espíritos celestes, poeira terrestre. O Dr. Bernardo acabava de almoçar tranquilamente no cassino de Luchon, quando, lendo o jornal, as seguintes linhas feriram sua atenção com a intensidade de letras de fogo: a Áustria, noite extraordinária de 10 de agosto, de que já falamos ontem, e que foi assinalada em todo o Tirol por fenômenos elétricos tão estranhos, relâmpagos de calor sem trovoada, por uma verdadeira chuva de estrelas e pela aparição de deslumbrante luz nas elevadas camadas do céu. Por volta de 2 horas da madrugada, também foi infelizmente marcada por um triste acidente. 2 franceses, um sábio muito conhecido, Rafael d'Argilan, e sua jovem esposa, que tinham deixado Alstadt na antevéspera, para uma ascensão ao Dachstein, foram encontrados mortos no vértice da montanha. Quiseram passar a noite sobre a geleira para assistir ao despontar do sol. Os guias, que dormiram a uma centena de passos abaixo, encontraram-nos inanimados sob a tenda. Há um labirinto de conjecturas sobre a causa da morte. A essa leitura, o médico saltou da poltrona, atravessou feito louco o salão de leitura, desceu a escadaria, chegou ao parque, entrou por uma leia, depois por outra, voltou sobre seus passos, errou pela estrada, voltou para casa, foi à estação e tomou o trem de Tolosa. Uma vez em caminho, traçou o seu itinerário: Nimes, Lyon, Genebra, Zuriche, Innsbruck, Salzburg, Ischua. Calculara bem, e 2 dias seguintes a partida chegara a Alstadt. Fez que lhe contassem todas as minúcias do acontecimento. O chefe dos guias,
tendo chamado, sem receber resposta, penetrou na tenda e, a princípio, os julgou profundamente adormecidos. Aproximando-se, porém, notou que seus olhos estavam abertos. Repousavam um ao lado da outro, o braço esquerdo de Rafael estendido sob a cintura de Estela, e sua mão direita segurando a esquerda da bem-amada. Um pedaço de tela do cânhamo se desprendera da tenda e estava caído sobre eles. Foram conduzidos a Alstadt, mas infrutíferamente se tentou desunir as mãos, e, sem separá-los um do outro, colocaram-nos sobre o leito onde, 3 dias antes, tinham dormido. Piedosa mulher colocara à cabeceira 2 velas em pequena mesa, coberta com toalha de altar, trazendo galhos de arbusto bentos. O médico instalou-se perto deles, e quis ficar a sós para velá-los, agradeceu aos hóspedes do hotel os cuidados póstumos que piedosamente dispensaram aos 2 infortunados. Sentou-se aos seus pés e os contemplou com profunda afeição. Se não fosse a macilenta palidez, poder-se-ia acreditar que dormiam. Uma tranquila expressão de ventura parecia animar suas bocas levemente entreabertas. Estela estava linda. Longamente os contemplou assim, unidos em um mesmo abraço, que sobreviveu à morte. Meditava na rara felicidade do homem amado por alma e corpo virgens, por um ser enamorado tão somente de um mesmo e perpétuo amor, na felicidade daquela mulher por ter sido adorada exclusivamente, e achava que tal existência favorecera, com um raro privilégio, esse par encantador que havia adormecido em plena glória de amor, num ininterrupto noivado, e que parecia sorrir ainda ao seu feliz destino. Não foi possível fechar-lhes os olhos, que permaneceram obstinadamente fixados no céu. Depois, perante esses restos imóveis, lembrou-se de que precisava agir na missão de executor testamentário. Recordou-se de ter ouvido Estela dizer, por diversas vezes, que havia tomado disposições relativas à sua última hora e fizera um testamento, do qual não se separava. Uma grande mala de viagem estava ali entre as 2 janelas do aposento. O médico procurou, encontrou um maço de chaves, e abriu a dita mala. Continha roupas, fotografias do Tirol, alguns livros publicados recentemente. A ideia de que um testamento pudesse estar ali perdia seus olhos a probabilidade inicial, mas, tendo começado as pesquisas, continuou, sem grande esperança. De repente sua mão tocou em objeto bem no fundo da mala. Retirou-o. Era um cofrezinho de pau rosa. Pareceu-lhe haver algo escrito sobre o cofre. Aproximou-se das velas acesas à cabeceira do leito mortuário e leu, traçado em azul pela mão de Estela, estas 2 palavras: minha fortuna. Esse pequeno cofre não se separava dela. Conservava-o na gaveta da sua mesa de trabalho, sobre a qual escrevia, e habituara-se a levá-lo nas viagens, a lembrança dos avaros carregando o seu tesouro. Intrigadíssimo com essas 2 palavras, o médico hesitou sobre se devia abrir o cofre ou ignorar-lhe o conteúdo. Lembrou-se da antiga fortuna de Estela e pensou nos 2 milhões que, um decênio antes, representava seu dote. Então, escrupulosamente, o recolocou onde estava. Mas, seu espírito achava-se agitado por 1000 pensamentos contraditórios. Era, no entanto, urgente uma decisão. Devia simplesmente levar esses pobres corpos a Luchon e conduzi-los ao cemitério? Uma voz parecia dizer-lhe que o amigo devia fazer alguma coisa mais. Contemplou os cadáveres, imaginando que talvez algum sinal pudesse manifestar-se nos semblantes adormecidos. Dargilan tantas vezes mantivera comunicações com o além. Porém, nada. Impassibilidade absoluta. Os 2 pálidos rostos permaneciam imóveis, de olhos abertos para a eternidade. De súbito ouviu um leve ruído. Voltou a cabeça e notou que o feixe de chaves, deixado na fechadura da mala, oscilava e tilintava. Seu olhar se deteve sobre um ponto brilhante, era uma pequenina chave de ouro. Apanhou o molho. A chave abriu o cofrezinho. Não havia ali título algum de renda, porém modestas e queridas lembranças, uma rosa e um amor perfeito entrelaçados, que Rafael lhe enviara após a partida de Luchon, no primeiro ano de seu encontro, uma carteirinha em cetim alaranjado, sobre o qual Estela bordara suas iniciais com cabelos de Rafael prendendo fragmentos de unhas, algumas relíquias preciosas, uma laranja dissecada, um pequeno ramalhete de centáureas.
3 retratos de Rafael, um lencinho e outros pequenos nadas deliciosos para o seu coração. No fundo do cofre havia um envelope fechado sobre o qual estava escrito: "Este é o meu testamento." Rasgou o envelope e leu: "Amo Rafael. Só a ele amo no mundo. Cremos na indestrutibilidade da força psíquica que nos anima, não acreditamos na ressurreição dos corpos, o corpo é pó e volta ao pó. Espero reencontrar Rafael na existência que é a continuação desta depois da morte, e,